E conta pra gente como que você vive a maternidade espiritual no seu dia a dia, irmã. Olha, então, a maternidade espiritual é realmente um chamado. Cada uma tem um chamado de uma forma. E aí, quando nós aceitamos esse chamado, quando nós atendemos esse chamado, a gente precisa pensar como viver essa maternidade espiritual. Será que eu preciso deixar as minhas outras ocupações para ser mãe espiritual? Então, eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês, um pouquinho da minha rotina, como que eu exerço a minha maternidade espiritual. Eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou avó, eu tenho uma vida profissional ativa, eu exerço algumas funções na igreja aqui na minha paróquia, e a minha maternidade espiritual, ela é vivida dentro deste ordinário, Uhum. porque, na verdade, as práticas que são sugeridas para uma mãe espiritual são também práticas que devem ser exercidas por todos nós que somos católicos. Então, para viver a minha maternidade espiritual, eu, eu, eu precisei, né, assim, além das práticas, né, que eu já vivo na igreja, eu precisei também criar um plano de vida, de oração, para eu conseguir me dedicar, né, a mais também a minha espiritualidade. Então, assim, a maternidade espiritual, ela também vem para isso. Além de nós rezarmos pelos sacerdotes, né, intercedermos por eles, nós também vamos nos tornando mais próximos de Deus. Então, Uhum. eu procuro viver a minha maternidade sobre 3 pilares, né? Manter uma vida de oração, manter uma prática de missa, né? Participar da Santa Missa com devoção, e também viver a adoração, participar da adoração. Então, aqui é importante a gente abrir um parênteses, porque a Santa Missa é a maior e mais importante oração que qualquer católico pode fazer, é a Santa Missa. Então, eu tenho um propósito de missa diária, eu não consigo. Eu ainda não consigo participar da missa diária, mas esse é um propósito que eu trago e eu tento, não é, participar. Então, assim, a vida de oração. As minhas orações individuais, elas são feitas no horário da manhã, quando eu acordo, e à noite. De manhã, eu faço uma breve oração, entregando o meu dia a Deus, entregando as minhas realizações daquele dia, as minhas tarefas, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele concede na minha vida, e também entregando os meus filhos espirituais pela proteção, para a proteção de Deus. Então, eu costumo utilizar o nosso devocionário com as orações que estão a partir da página 41. São 2 orações, Uhum. praticamente. A oração da mãe espiritual e a oração à Nossa Senhora também da maternidade espiritual. Então, essas são as minhas orações durante a manhã. Aí eu saio para o meu trabalho. E a igreja é a minha vizinha. Eu sou vizinha da igreja aqui. Eu tenho essa Que bênção aqui na sorte. minha vida. Então, eu tenho o hábito de passar na igreja e visitar o sacrário, visitar Jesus. Também ali na igreja, eu faço uma breve oração, também agradecendo a Jesus por estar ali presente na Santíssima Eucaristia e por nós termos a oportunidade de estar ali diante dele para fazermos as nossas entregas, as nossas orações. E aí, nesse momento, automaticamente eu já lembro dos meus filhos espirituais. Por quê? Somente através da ação sacerdotal é que nós temos Jesus na Eucaristia. Então, ali também, nessa breve oração, eu já entrego os meus filhos espirituais. Eu já peço a proteção e a santificação de cada um deles. Eu não tenho um filho só espiritual. Nós que somos mães espirituais, no decorrer aí da nossa maternidade,
vão surgindo outros sacerdotes que a gente vai conhecendo, que a gente vai percebendo a necessidade de oração, e aí nós vamos adotando também. Então, assim, eu tenho alguns filhos espirituais. Então, nessa ida para o trabalho, eu já passo ali no sacrário e já faço a minha oração também. E durante o dia, no trabalho, é um exercício que a gente precisa fazer, né? É acostumar a fazer breves orações ali, breves entregas a Deus ali no nosso íntimo. Então, se eu tenho alguma adversidade, se eu tenho alguma alegria, a gente vai acostumando a fazer essas orações ali intimamente com Deus. E quando a gente acostuma, a gente vai percebendo que Deus vai se tornando muito próximo de nós. Na verdade, Ele já é próximo de nós. Nós vamos nos aproximando mais de Deus. Então, no dia a dia ali, nas tarefas do meu trabalho, eu também já tenho esse hábito de fazer as entregas, de agradecer a Deus, e em algum momento também eu entrego os meus filhos espirituais ali. Sempre aparece alguma oportunidade que eu entrego. Às 3 horas da tarde, meu celular desperta, porque é a hora da misericórdia, e aí eu faço até uma oração breve, uma frase a Jesus misericordioso. Então, esse é o meu dia a dia. À noite, como eu falei com vocês, eu tenho o propósito de missa diária, nem sempre eu consigo, mas eu sou vizinha da igreja, então, assim, eu procuro participar da Santa Missa durante a semana, não só os domingos, e aí, antes da Santa Missa, nós temos um texto aqui, na nossa paróquia, acontece a oração do terço, então eu procuro chegar mais cedo um pouco, participar da oração do terço e participar da Santa Missa. Depois da maternidade espiritual, a Santa Missa também, ela tomou um novo... Eu tenho agora um novo olhar sobre a Santa Missa. Então, quando eu não estou servindo, porque eu também sou ministra da Eucaristia, quando eu não estou servindo na igreja, eu costumo levar o meu devocionário. E no devocionário, nós temos a oração inicial, né, que nós fazemos antes da Santa Missa, pelos bons frutos, né, daquela celebração que nós vamos viver, da Eucaristia que nós vamos viver. No momento da comunhão também, eu sempre ofereço a comunhão pelos meus filhos espirituais e tem a oração aqui no nosso devocionário para essa oferta. E ao final da missa também. Então, isso já é um hábito meu, levar o meu devocionário para Santa Missa para fazer essas orações. E à noite eu finalizo o dia com a oração do Santo Terço. Então, assim, é praticamente essa a minha rotina. E aí nós temos aqui as atividades do nosso grupo. Eu pertenço a um grupo aqui de mães espirituais da minha paróquia, e nós fazemos cenáculos, né, durante o mês, nós participamos de adoração, nós nos reunimos para a oração do Santo Terço, para participarmos da Santa Missa juntos. E também é importante dizer que o nosso grupo de mães espirituais, ele é um grupo ativo dentro da paróquia. Então, nós fazemos parte das atividades da paróquia. Então, todas as atividades que a paróquia faz e que há a escala dos movimentos, dos apostolados, o nosso apostolado está incluído. Então, nós participamos das quermesses, nós participamos das festividades, nós fazemos questão de participar e de estar ali junto ao nosso pároco, junto aos outros movimentos, porque a nossa missão também é esta. E é isso aí. Essa é basicamente, né, a minha vivência no meu dia a dia de maternidade espiritual, de mãe espiritual. E agora, eu gostaria de pedir para Alexandra contar para a gente como é essa vivência dela aí de mãe espiritual. Fala aí para a gente, Alê. Então, olha, eu gostei quando você falou a vivência, sabe por quê? Porque rotina eu não tenho, gente. Eu sou engenheira de alimentos e sou consultora, então cada dia eu estou numa empresa.
Então, não tem muita rotina. Muitas vezes eu tenho que pegar a estrada, dirigindo 5 horas para chegar numa cidade que eu vou trabalhar, passo a semana inteira nessa cidade, às vezes, então, assim, às vezes tem alguma mãe aí que manda uma mensagem e eu demoro, porque muitas vezes eu realmente estou em outra... Hoje, acabei de chegar de Campos do Jordão, cheguei agora há pouquinho de Campos do Jordão, né? Também sou catequista, amanhã, se Deus quiser, nesse horário, eu estarei, um pouquinho antes, né? Mas eu estarei junto aos meus amadíssimos catequizandos, né? Que eu também sou catequista. E independente, a primeira pergunta, né? Eu acordo, eu gosto muito de experimentar Deus, sentir a presença de Deus, buscá-lo dentro da minha alma. E muitas vezes eu encontro, sinto o toque de Deus na minha alma, muitas vezes eu não encontro, mas eu já falei com ele, não importa encontrá-lo, importa é continuar buscando, é o que eu quero. Eu sei que hora ele vai se revelar, hora não, o importante é que eu continuo buscando por Deus. Então, eu acordo com a presença de Deus em mim, eu acordo sentindo. E a primeira pergunta que eu faço para mim, que horas eu vou à missa? É claro, gente, que não é obrigatório ir à missa todos os dias, né? A Santa Igreja nos pede aos domingos e dias santos. Mas mesmo antes da maternidade espiritual, eu percebi o valor da Santa Missa. Isso também me fez ver de modo diferente o sacerdote, né? E amá-los, porque é graças ao sim deles, né? Que nós temos Jesus Eucarístico, nós temos a Santa Missa. Então, a minha primeira pergunta, eu vou de manhã, eu vou de tarde, eu vou de noite, e graças a Deus aqui em Tremembé, onde eu moro, aqui no Vale do Paraíba, nós temos missas todos os dias, né? Tem o Carmelo aqui perto, tem várias igrejas lindas, então, a missa é muito importante para mim, os sacramentos, a vivência dos sacramentos, né? A confissão frequente, eu falo assim, ó, que é igual tomar banho, mesmo que você não tenha brincado na rua e rolado na lama. Mas se você está mais de 24 horas sem tomar banho, você começa a sentir aquela gastura, né? E quando vai dando tempo de confessar, eu confesso assim, olha, eu sinto essa necessidade. Então, os sacramentos para mim, porque eu, de fato, eu tenho um amor muito grande pela nossa Santa Igreja Católica. Isso é de fato incrível, né? Mas além de trabalhar, né? Eu também sou mãe de adolescente, gente. E tenho a Mariana, que vai fazer 18, e o Giovanni, de 25. Sou casada com Ricarda, quase 30 anos, que nós somos casados, graças a Deus, né? E tenho toda a minha vida. Tenho as minhas orações que eu faço, né? A súplica ardente aos santos anjos, que eu faço por obediência. O Santo Terço, que eu falei, olha, muito mal rezado, mas rezo. É mal rezado. Olha, vocês podem ter certeza, queridas mães espirituais, vocês rezam muito mais do que eu. Mas pode ter certeza também, o meu amor é muito grande. Eu tenho um amor gigantesco pelos meus filhos espirituais. E ofereço pequenos sacrifícios. E olha, às vezes, para você, é muito tranquilo parar no semáforo e não querer olhar o celular. Para mim, isso é um sacrifício, porque eu sou curiosa, eu quero saber. Então, o que eu passei a fazer? Eu comecei a entregar a minha curiosidade e, ao invés, toda vez que eu paro no semáforo, ao invés de pegar o celular e atualizar o WhatsApp, eu rezo por um filho espiritual. Às vezes, você é extremamente organizada, disciplinada. Eu sou bagunceira. Então, o que eu faço? Para não ver louça suja na pia, eu penso no filho espiritual e vou lá e lavo cada copo, cada garfo por esse filho espiritual. E dessa forma,
Eu já adotei bastante gente. E com isso, eu vou fazendo pequenos sacrifícios por cada um deles. E tem aquele que Deus fala assim, olha, esse precisa de um sacrifício a mais. Sabe? Dormir sem travesseiro, essas coisas, por ele. E eu penso assim, é pelo meu filho espiritual. É por amor. E eu faço por amor. Então, tudo que eu faço é amando muito, eu tenho muito amor. Além disso, eu sou coordenadora diocesana aqui na Diocese de Taubaté. Rezem por mim, por favor. E, além disso, eu coordeno 2 grupos locais também, que a gente ainda não conseguiu uma coordenadora para esses grupos, então, além disso, eu sou coordenadora local desses 2 grupos, e ofereço tudo, né? Tem todas as mães que eu falo assim que é como acolher, como ter aquela ovelhinha diante de você. Você tem que cuidar dessas mães espirituais também, com amor, com carinho, com atenção. Eu sei que eu falho muito, mas pode ter certeza, eu amo muito também, né? Como eu falei, a minha vida de rotina, eu não tenho rotina. Eu faço a Léxio Divina, procuro, também por obediência, tá, gente? E vivo a Santa Missa com muita devoção, isso sim, isso é verdade. Eu saboreio. Olha, é tão interessante, falam que a palavra sabedoria vem de sabor. Então, você saborear a Santa Missa é quando você tem a sabedoria de entender o que ela significa para você, mas, sobretudo, o que a missa significa para o nosso Senhor, né? O que a missa significa para a humanidade. O que seria da humanidade se não fossem as santas missas, né? Repito aqui, ó, não é obrigatório todo dia, né? Mas é uma graça. Mas, então, eu falo, Fabíola, que, olha, hoje eu tenho a graça de poder ir às santas missas, né? Quando eu viajo, a cidade que eu trabalho não tem missa todo dia. Eu tenho que ir para outra cidade, acordo bem cedinho, vou lá em São Pedro, e lá em São Pedro eu participo da Santa Missa 6h30 da manhã para começar minhas aulas, meu trabalho, logo cedo também. Então, assim, porque eu sinto necessidade. Pode ser que um dia a minha saúde não me permita que eu vá à missa. Pode ser que um dia eu tenha que cuidar de netos e eu não vou poder ir à Santa Missa. Pode ser um dia que eu vá morar num lugar que não tem missa todo dia. E eu vou oferecer toda a minha saudade de Deus, toda a minha saudade de Jesus Eucarístico. Eu vou oferecer isso como sacrifício pelos filhos espirituais também. Hoje em dia, por enquanto, eu ofereço na doxologia final, quando o sacerdote ergue o pão e o vinho que foram consagrados em Jesus Cristo, no corpo, sangue, alma e divindade. Naquele momento, eu ofereço a minha vida, mas ofereço meus filhos espirituais também, né? Eu falo assim, olha, eu os ofereço porque Maria cuida dos meus filhos biológicos. Ela cuida de mim, ela cuida do meu marido, da minha família, e ela me pede que eu cuide dos dela, os preferidos dela, os prediletos dela, né? Então, eu não tenho rotina, gente, é uma loucura a minha vida. Eu queria saber da Fabíola. Querida, na sua rotina, tem algo específico em suas ofertas que você gostaria de colocar também? Na verdade, tem. Tem uma forma específica, né? Eu comungo muito da forma que a Jaque vive a rotina dela, é bem parecida com a minha, mas eu sou uma mãe espiritual numerosa. Também participo desse mesmo número de filhos aí. E
dentre os filhos que eu quis adotar, eu desde o início, eu peguei uma lista daqueles filhos fora do padrão, sabe? Como qualquer lar de adoção, existe uma fila para o padrão, né? Aqueles que todo mundo quer, e tem aqueles que as pessoas não querem. Na maternidade espiritual também. Porque, vamos combinar, é fácil rezar pelo Padre Fábio Vanderlei. É lindo rezar pelo Frei Gilson. Ah, que glória. Eles precisam, sim, muito, porque são muito atacados, mas eles são o padrão. Eles são já os filhinhos prediletos. Aí você pode incluir aqueles outros sacerdotes, assim, visíveis, né? Mas tem alguns que eles estão chafurdados em escândalo, em problema, e aí ninguém quer, né? E a muito custo, e desde o início eu escolhi alguns desses, mas especificamente um anda me tirando o sono. E me dói muito, e porque eu fico pensando na Virgem Maria, o quanto dói nela. E aí, para esse filho espiritual específico, eu fiz uma oferta de 1 ano. Eu começo em janeiro, né? Eu tenho feito outras ofertas agora, mas a partir de janeiro eu farei 12 novenas, uma a cada mês do ano, especificamente pela salvação dele, especificamente pelo arrependimento, pela conversão. Foram 12 novenas que eu pensei muito e eu quero oferecer por ele, para que ele não se perca, né, para que essa alma não se perca, para que haja tempo. Quem quiser fazer, viu, gente, essa oferta por um filho espiritual que está aí precisando, pode me chamar, depois a gente faz junto, porque vai ser uma para cada mês. E eu faço também uma coisa específica que é sufragar as almas do purgatório. Mas depois da maternidade espiritual, eu faço toda sexta-feira a via sacra para sufragar a alma de um sacerdote que esteja no purgatório. Ficou muito caro para mim isso. Em novembro também. As almas que eu sufrago em novembro, eu ofereço por sacerdotes, né? E fora isso, na minha rotina, eu faço o oferecimento do dia, eu tenho a graça da missa diária, porque é o que a gente já falou aqui, é uma graça mesmo. Não é todo mundo que pode, mas eu posso. Eu posso, e depois do que eu ouvi de você, Alê, eu me envergonho do dia que eu faltar, porque eu moro em São Paulo, e se espirrar, cai missa. Então, a gente tem muita oferta de missa aqui, graças ao bom Deus. Então, não tem porquê não ir. A gente tem missa em todo santo horário aqui em São Paulo. Nós temos missa, a última missa do dia, às 21 horas, de um domingo. Então, não tem porquê não ir à missa. Não vai quem não quer, ou quem está impossibilitado, enfim, mas a gente tem essa opção aqui. Eu rezo o rosário, porque eu sou consagrada da Virgem Maria, faz parte da prática, eu faço a Lectio Divina, e o Ângelus é muito caro para mim. Então, veja que durante o dia a gente vai se conectando com isso, né? Eu estava vendo vocês falarem você, né, Ale, da oração que a gente faz antes da Santa Missa. Eu vou à missa às 6 horas da manhã. Então, aquela oração da manhã, eu já faço ali a oferta antes da missa, rezo por todos os meus filhos espirituais, chego mais cedo e consigo fazer essa oferta muito bem feita ali, já na hora da Santa Missa. O Ângelus é caro para mim, então eu estou conectada com a Virgem Maria ali as 3 vezes no dia, as quintas-feiras de adoração um pouco mais prolongada, de noite, a oração da noite. Pode ser que nessa eu fale um pouco na oração da noite, porque às vezes você está caindo, né? Mas eu não deixo de me consagrar
a São Miguel Arcanjo, fazendo o pequeno exorcismo, e pelo menos as 3 Ave-Marias, né? Eu não saio da minha casa também sem fazer o pequeno exorcismo de São Miguel. Essa é a minha rotina. Não tem, assim, nada de excepcional. Eu não falei no começo, mas eu sou dona de casa. Então, a gente não pode comparar uma mãe com a outra, né? Eu não consigo me comparar com a Jaqueline, com a entrega dela, porque a Jaqueline trabalha mais da metade do dia. A Jaqueline mora do lado de uma igreja, não dá para me comparar com ela. Às vezes que ela pode visitar o Senhor e eu não. Eu não posso me comparar com você, Alê, que pega estrada para ir trabalhar e que tem que fazer sua oferta no carro, sua oferta no pensamento. Não, para a gente ver que é bem diferente mesmo, né? Mas é isso, não tem nada de excepcional, vida normal por aqui. Isso aí. Eu vejo assim, sabe, amar e servir. Eu acho que